Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora Graziela Pacheco, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre relação métrica, teorema de Pitágoras, tá bom? Pegue seu material e venha comigo. Olha só relembrando um pouquinho da aula passada. Nós vimos aí um triângulo retângulo, o que é, né? Tem um ângulo de 90 graus, e é importante aí no teorema de Pitágoras vocês relembrarem isso. Temos que identificar então quem é o nosso triângulo retângulo ali, aonde tem um ângulo de 90 graus. Olha só, esse desenho aqui diz que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Opa. Onde eu tenho aqui o A sendo a minha vértice aqui, representando o meu ângulo de 90 graus, o meu B representando o outro ângulo e o C representando o outro ângulo, então. Olha só, o oposto ao meu ângulo de 90 graus sempre vai ser a minha hipotenusa, certo? A hipotenusa é a maior medida dos lados do meu triângulo. E os outros, então, os outros lados são os meus catetos. Pode ser o cateto oposto, se tiver oposto ao ângulo que eu estou analisando, ou então pode ser o cateto adjacente, se ele estiver ajudando a formar esse ângulo que eu estou analisando, ok? O que é importante aqui no teorema de Pitágoras é vocês identificar, então, reconhecer quem é a minha hipotenusa e os outros são os catetos. Professora, eu preciso saber, então, se o cateto é adjacente ou é oposto. Aqui não tem tanta necessidade nesse momento, tá? O importante aqui é a hipotenusa, ok? O restante vai ser os catetos. Mas é importante você saber quem é o adjacente e o oposto para os próximos conteúdos que vocês vão aprender, tá bom? O que diz, então, o teorema de Pitágoras? Olha só, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é isso, professora? Olha só, eu tenho aqui meu triângulo retângulo, né? Então, ele está dizendo o quê? Que a hipotenusa, olha só, a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, o meu A ao quadrado, é isso que ele está falando, ó. O meu A ao quadrado é igual, olha aqui, ó, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho os outros dois catetos aqui, ó, o B e o C, tá dizendo que é a soma do quadrado deles. Então, eu vou colocar aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que o teorema de Pitágoras diz. Ele diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Olha só, é isso aí. Vamos ver um exemplo aqui, ó, de um triângulo pitagórico? Olha só, eu tenho esse triângulo aí, triângulo com as medidas 3, 4 e 5, certo? A professora colocou a medida aqui dentro do triângulo porque nós vamos usar a parte de fora dele. Olha só, ele está dizendo que a hipotenusa, quem que é a hipotenusa aqui? É o oposto ao ângulo de 90 graus, então vamos lá. O meu ângulo de 90 graus está aqui, ó. Tá vendo? Quem é o oposto é o 5. Então, esse lado aqui, ó, é a minha hipotenusa, que é o lado maior. Então, se eu pegar a minha hipotenusa ao quadrado, olha só, o que é 5 ao quadrado? Né? Se eu pegar a minha hipotenusa aqui, ó, que vale 5, e eu dividir ela, olha só, eu dividi ela aqui, ó, em medidas, aqui eu tenho 5 centímetros. Eu dividi ela em medidas de 1 centímetro, eu vou ter 5 partes. Olha só, dividir aqui eu tenho 5 partes. Se eu pegar essas 5 partes e levar ao quadrado aqui, ó, que é isso que ele tá falando, vou pegar a hipotenusa e levar ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor de quantos quadradinhos eu tenho aqui. Se eu for contar, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... 5, 10, 15, 20, 25. Eu tenho 25 quadradinhos, certo? Que é o quê? 5 elevado à segunda potência é 5 vezes 5. Ó, eu tenho o cálculo aqui, ó. Ok? É isso que ele tá dizendo.
Agora, olha só. Se eu fizer isso também com os meus outros dois lados, tanto com 4 quanto com 3, olha só o que eu vou ter, então. Eu tenho aqui o 4, calculando ali eu tenho 4 elevado à segunda potência, que vai me dar 16. Fazendo com 3, eu tenho 3 elevado à segunda potência, que vai me dar 9, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Olha só, eu fiz o cálculo deles separados. Agora, olha o que diz o Teorema de Pitágoras. Ele diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir aqui. Quem é A ao quadrado? Eu achei ali, olha só, é 25, certo? Porque A valia 5. 5 elevado à segunda potência, 5 ao quadrado é 25. Vamos ver aqui. Quem é B? B é 16. Porque era 4 ao quadrado, deu 16. Mais C ao quadrado, que deu 9. Olha só, vou pegar aqui e vou resolver agora essa soma aqui, ó. 16 mais 9. Quanto que é 16 mais 9? É 25. Olha só, o resultado deu igual. 25 é igual a 25. Essa sentença aqui, ó, de igualdade é verdadeira? É. Então, essas medidas desse triângulo formam um triângulo retângulo, ok? É isso que o Teorema de Pitágoras fala. Ele fala que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos para as dicas, então, das atividades que vocês têm aí? Vamos lá. Olha só. Vocês têm uma atividade aí que tem alguns desenhos nas atividades. O que é importante vocês saberem? Que às vezes a atividade, ela já vai vir com um triângulo. Para vocês, pode vir já com um triângulo. Desculpa aqui o desenho da professora, mão livre. Ó, digamos que aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui tem o valor de x, aqui eu vou usar aquelas medidas que eu tinha. Vou usar essas medidas que tem aqui, 12 e 5. Olha só, isso aqui que eu fiz é a mesma coisa que esse desenho desse prédio que tem aqui, ó. A minha altura é 12, tá vendo aqui meu ângulo de 90 graus, aqui a minha base 5 e o meu x aqui é a escadinha que tá subindo, só que eu fiz ao contrário. Então, às vezes, você pode encontrar nesse formato aqui, ou vocês podem encontrar em formatos de desenho. Então, quando vocês tiverem atividade já com desenho para facilitar e para ajudar vocês, o que é importante vocês saberem, então? O que é importante? É importante vocês saberem identificar aqui o desenho. Olha só, o que esse primeiro desenho está me falando aqui, ó? Ele está me falando que aqui, essa parte onde está o desenho aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, olha aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus aqui. E eu tenho a medida de quem? Da minha hipotenusa e de um dos catetos. Tá faltando essa medida aqui. Olha só, esse aqui é um bambu. Ele quebrou. Onde ele quebrou, ele formou aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui com o chão, né? E ele tem essas medidas. E aqui eu tenho uma escada encostada num prédio, onde eu preciso saber o tamanho dessa escada, né? Qual que é o comprimento dela? Eu posso utilizar Pitágoras para resolver todos esses 3 problemas. Só que preste atenção, olha só. Nesse exercício aqui, ele está pedindo qual que é a altura desse funil. Se eu achar o valor de x e der o x como resposta, ele não vai estar correto. Por quê? Porque ele quer saber a altura do funil. Então, vamos resolver aplicando Pitágoras aqui. Eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Esse é Pitágoras. Vamos substituir o valor. Quem é a? A é 10. 10 elevado à segunda potência é igual. Quem é b? B é 6 elevado à segunda potência. Quem é c? Não sei. É quem eu quero achar. 10 elevado à segunda potência. Olha, é importante vocês lembrarem disso. Eu não posso pegar 10 e multiplicar por 2 e colocar aqui o resultado de 20. O que é 10 elevado à segunda potência? Quando eu tenho aqui um expoente, eu digo que eu quero que a minha base, que é 10, seja multiplicada
por ela mesma. Quantas vezes está me pedindo o expoente? O expoente está pedindo 2 vezes, então eu tenho aqui 1, 2 vezes. 10 vezes 10 é 100, tá? É dessa forma que vocês vão resolver. 6 vezes 6, 36, mais c ao quadrado. Olha só, o 36 está somando aqui com c ao quadrado. Eu quero achar o valor de c ao quadrado, eu vou deixar ele sozinho, isolado. Então, eu vou passar o 36 para o outro lado lá. 100. Troco de operação aqui, 36 está somando, passa subtraindo, igual a c ao quadrado. Resolvendo isso daqui, então, eu tenho o quê? Que 64 é igual a c ao quadrado. Isolando, eu só vou apagar aqui para fazer um pouco mais para cima, que eu vou precisar usar aqui embaixo, peraí. Olha só, vou fazer aqui do ladinho, tá? Então, eu vou isolar aqui o c, eu posso isolar dos dois lados, né? Eu tenho 64 igual a c ao quadrado. Isolando o c, o 2 aqui é o meu expoente, a minha potência. Qual que é a operação contrária da potência? Né? É a raiz, potenciação, radiciação. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, trocando de operação. A raiz quadrada de 64 é qual? É 8. Então, o meu valor do meu C aqui vai ser 8 centímetros, certo? Aqui, esse daqui é o C, é o valor de X. Qual que é a altura, então? Eu posso colocar que a altura é 8 centímetros? Não, a resposta vai estar errada. Por isso, vocês têm que ler sempre o enunciado da questão e responder de acordo com o enunciado. O que ele pede? A altura. Então, eu tenho mais esse pedacinho aqui, ó. Estão vendo aqui esse pedacinho? Quanto que vale esse pedacinho? Vale 3. Então, 8 mais 3 vai me dar 11 centímetros, certo? Essa é a resposta, ok? Olha só, mas aí vai ter alguns problemas que nós não vamos ter essas figuras para nos ajudar, nem os triângulos desenhados, nem nada, só vai ter um enunciado. Por exemplo, se aparecesse assim, ó, o triângulo de lados 6, 8 e 10 centímetros é um triângulo retângulo? E agora, você tem que responder se é ou não é. O que eu faço para responder? Eu aplico Pitágoras. Professora, mas eu não sei quem é a hipotenusa. Claro que você sabe. A prof falou que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Então, qual é a maior medida aqui? É 10. Então, 10 vai ser a minha hipotenusa. Olha só. Então, eu posso desenhar o triângulo aqui e colocar os valores que eu quiser. Ou eu já posso fazer direto aqui, ó. 10 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual ao quadrado dos outros, ó. Coloco o quadrado dos outros aqui. Somando eles, né? Aqui vai me dar 100 e aqui vai me dar 36 e 64, certo? Nós fizemos aqui em cima, por isso que a professora já tá fazendo direto. Olha só, aqui é 100 e resolvendo isso aqui, a soma vai me dar 100. Opa, se a minha igualdade aqui, ó, for verdadeira, se o valor que aparecer aqui for igual ao valor que aparecer aqui, essas medidas formam um triângulo retângulo. Ah, professora, mas digamos que tenha dado assim, ó, 54 e aqui deu 80. Eles são diferentes, então esse sinal de igualdade aqui, ó, não é válido. Então, eles podem até ser um triângulo, mas não vão ser um triângulo retângulo, tá bom? Essa é a dica aí para vocês fazerem atividades. Agora aí é com vocês, façam as atividades, bons estudos e até a próxima. Um grande beijo, turma!